Aprendendo com a Bíblia, meu amado amigo do Facebook, eu gostaria de estar trazendo para você, mais uma vez, uma mensagem de meditação para a tua vida espiritual. Eu gostaria, meu amado, de estar compartilhando agora sobre a idolatria, o pecado que conduz o homem à perdição eterna. Mas, meu amado, para tanto, eu gostaria de estar lendo com você. Abra aí a sua Bíblia e abra em 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, aliás, versículo 5 e 6. E vamos estar lendo este capítulo e esse versículo da palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Para que nós possamos meditar na palavra de Deus. Diz assim a Bíblia, Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em todo tempo, em toda a oportunidade. Meu amado, mas o que é idolatria? Precisamos, meu amado, ler a Bíblia com toda atenção para que nós não pensemos que idolatria é apenas aqueles que têm como ídolo as suas imagens. Nós precisamos estudar a Bíblia para que possamos pregar este evangelho que salva, de maneira que todos possam entender o que é idolatria. Meu amado, mas o que é idolatria? Meu amado, idolatria é tudo quanto nós colocamos no lugar de Deus. Tudo quanto nós colocamos no lugar de Deus é uma idolatria. Meu amado, se você coloca a tua família à frente de Deus, você é um idólatra. Se você coloca o teu trabalho à frente de Deus, você é um idólatra. Precisamos entender o que é idolatria. Não é que você não vá trabalhar, porque se você trabalhar no domingo, seja lá o que dia, você é um idólatra. Não é você abandonar a sua família que você se torna um idólatra. Mas se você colocar tudo o que for na frente de Deus, você é um idólatra. Mas quando é que nós nos tornamos idólatras? Como já disse, quando colocamos as coisas na frente de Deus. A tua religião pode ser uma idolatria na sua vida. Se a sua religião não estiver de acordo com a palavra de Deus, ela é uma idolatria na sua vida. A Bíblia também pode ser uma idolatria na sua vida. Quando você coloca lá um versículo, um salmo, e coloca na sua casa uma Bíblia aberta, achando que aquela Bíblia aberta neste salmo, ou seja lá onde você quiser colocar, que ele vai te livrar de todos os males. Você está fazendo da Bíblia uma idolatria. Meu amado, é por isso que a idolatria ela é contada na Bíblia como aqueles que não herdarão o reino eterno. E, meu amado, se nós lermos lá em 1 Coríntios, capítulo
6, 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, nós vamos ver que a idolatria, ela está no lugar de todos aqueles que não herdarão a vida eterna. Está lá. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6 e 9, o apóstolo Paulo fala ao povo de Corintos, dizendo: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis, não vos ignores, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Meu amor, nós vamos ver que todas essas pessoas citadas aqui neste capítulo e versículo não herdarão o reino de Deus. Por quê? Essas pessoas que cometem esses pecados, eles colocam esses pecados à frente de Deus. Então o mal deste homem não está no pecado que eles cometem, mas está na rejeição de Jesus. E por isso eles cometem esses pecados prazerosamente. O salvo, ele pode até escorregar num desses pecados, mas haverá arrependimento quando eles caírem nesse pecado. O salvo, ele não vive no prazer destes pecados, nem de pecado algum, seja adultério, seja idolatria, seja roubando, seja desonesto. O salvo não consegue viver cometendo esses atos. Mas por que eles não conseguem viver cometendo esses atos? Porque eles são salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Meu amado, o salvo, ele pode até cometer uma idolatria, mas ele não vive na idolatria. Ele reconhece quando ele coloca a sua família à frente de Deus. Ele reconhece quando ele coloca o seu trabalho acima de Deus. Não é que nós devemos desprezar a nossa família e o nosso trabalho, mas quem coloca Deus acima da família, ele ama a família duplicadamente. Aquele que coloca Deus à frente do seu trabalho, ele trabalha honestamente e o seu suor e o seu dinheiro é uma bênção de Deus na sua vida. Meu amado, se nós olharmos para a Bíblia com toda atenção, nós vamos ver que idolatria não é só aquelas pessoas que se curvam diante de uma imagem, mas são todos aqueles que colocam tudo acima de Deus. Deus, ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Relendo novamente 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, o próprio Paulo, ele nos diz: não sabeis nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Nenhum desses herdarão o reino dos céus, porque para este o pecado está na frente de Deus. Aquele que bebe e não aceita Jesus como Salvador, aquele que adultera e coloca todas esses pecados à frente de Deus, é um idólatra. É por isto mesmo, meu amado, tais pessoas, tanto o maldizente, o homossexual,
os ladrões, os avarentos, estes não herdarão o reino de Deus. Por quê, meu amado? Porque estas pessoas não aceitam Jesus como seu Salvador. Há pessoas que não trocam Jesus por um cigarro. É um idólatra. Aqueles que não trocam Jesus por um copo de cerveja é um idólatra. Porque estas coisas estão à frente de Deus. Mas quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele crê que Deus pagou todos esses pecados citados aqui. E eles passam a amar a Deus. E quando cometem esses pecados, há no coração do salvo o desejo de ir a Deus e pedir perdão por estes pecados. Porque o pecado separa o homem de Deus, mas não separa Deus do homem. Deus continua amando o mais perdido de todo o pecador. Mas só reconhecerá isso aqueles que conhecem o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que morreu por todos os nossos pecados e nos livrou da condenação eterna. Meu amado Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele nos diz isso. Porquanto há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Meu amado, se você quiser deixar de ser um idólatra, reconheça Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. Só há um meio do homem deixar de ser idólatra, quando ele reconhece que Deus é Jesus. E foi Deus que nos amou de tal maneira que deu a sua vida para que nós, pecadores, tenhamos a certeza, a convicção da nossa salvação. Você deseja deixar de ser um idólatra? Aceite, pois, hoje, agora mesmo, Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. E tu deixarás de ser um idólatra. Que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Amém.